Meus caros amigos e minhas caras amigas, muito bom dia. Vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Quero agradecer muito por vocês permitirem que compartilhemos as nossas vidas através destes conhecimentos relacionados ao Espiritismo. E quero te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. E hoje vamos dar continuidade à análise das cartas psicografadas. Lembrando que estas mensagens não são de espíritos elevados, espíritos superiores que nos trazem mensagens de alta elevação espiritual. São mensagens de espíritos que ainda não conseguiram superar os seus grandes dramas evolutivos. E a análise dessas cartas nos ajuda a entender o mundo à nossa volta, o problema do ser, do destino e da dor relacionado à nossa própria vida ou à vida de outras pessoas. Esta mensagem foi psicografada no dia 20 de setembro de 2018 e ela começa assim. Ela levava uma vida comum, como tantas já descritas aqui. Acordar, dormir, sobreviver. Mas em meio às coisas comuns e cotidianas, trazia sua particularidade. Era cega de nascença. Desde sempre soube que não haveria luz para ela. Era tudo escuridão. Mas uma escuridão conhecida, íntima, que estava lá desde o princípio e por isso nunca lhe causou medo ou mesmo tristeza. Luzia, curiosamente, assim como a santa era o seu nome. Não sentia falta do que não sabia ou conhecia. Percebia com seu sexto sentido aflorado a compaixão e o olhar de piedade das pessoas, mesmo as que lhe eram próximas. Ouvia a tristeza na voz de sua mãe. Ouvia também as risadas contidas dos irmãos, como se após seu nascimento a alegria tivesse sido terminantemente proibida naquela casa. Seu pai Leonardo era o único que não parecia triste. Sentia seu sorriso cheio de alegria ao chegar em casa e pegar a menina no colo, com seus braços largos e fortes. Sua voz era igualmente forte e alta, com risadas que a faziam sentir-se querida e aconchegavam seu coração. Luzia achava que seu pai era muito especial. Amava a mãe e os irmãos. Claro, eles estavam sempre ali cercando-a com cuidados. Mas com Leonardo era diferente. Era um amor alegre, caloroso. Ele lhe trazia conforto e proteção. Nunca se sentia tão seguro como quando estava nos braços do pai. Adorava seu cheiro, aquele misto de suor e tabaco, cheio de ternura e alegria. A mãe era séria. Quase nunca participava das brincadeiras de Luzia e os irmãos. Mas Leonardo era cheio de vida. Luzia gostava de ficar na sala da casa, sentada em sua cadeira de balanço, ouvindo os gritos e a algazarra dos irmãos. Divertia-se com aquela confusão, e assim podia-se dizer que Luzia, apesar da escuridão, era feliz. A menina cresceu e tornou-se mulher. Aprendeu a enxergar com as mãos e os ouvidos, e assim tinha autonomia e conseguia se cuidar sozinha. Muitas vezes ficava longo tempo calada, pensando, e observava a vida passar na casa dos Ferreira e Silva. A grande tristeza veio quando Leonardo morreu. Sua mãe já estava idosa e duas das irmãs, Angélica e Teodora, ainda permaneciam solteiras em casa. Certo dia, o céu amanheceu triste e desabando em água. Leonardo chegou em casa trazido por alguns peões da fazenda. Tão logo eles adentraram o pátio, Luzia sentiu o cheiro de sangue e da carne já apodrecendo. O pai fora picado por uma cobra. O réptil, contrariando sua natureza, estava enroscado no galho de uma árvore e deu o bote pegando Leonardo desprevenido. Estivesse a víbora seguido sua natureza de rastejar, as botas de couro forte o teriam protegido. Mas naquela circunstância, fora do comum, a picada atingira a altura da coxa. A ferida foi grande e, sendo a cobra de espécie venenosa,
as sequelas surgiram quase que de imediato. Os peões logo correram a acudi-lo. Trouxeram-no para casa febril e delirante. O médico e o padre foram chamados às pressas, mas chegaram tarde demais. Leonardo se foi antes que o outro dia amanhecesse, e a casa ficou silenciosa e triste. Luzia já quase não ficava em sua cadeira de balanço. Passava agora a maior parte do tempo deitada em sua cama, o terço nas mãos, perdida entre os pensamentos e as palavras da oração decorada. E então ela deu-se conta do tamanho da escuridão em que vivia mergulhada. Leonardo era a luz da sua vida, e agora sem ele, esta escuridão lhe era pesada demais. Luzia desencarnou 2 anos depois de seu pai. Se foi aos pouquinhos, adoeceu sem que ninguém se desse conta de sua ausência, trancada no quarto. As irmãs e a mãe estavam ocupadas demais com as suas próprias dores. Ela passava horas longe do corpo físico, e nestas horas podia vislumbrar alguma luz. As horas foram se prolongando até estar plenamente no mundo espiritual. A princípio, Luzia permaneceu com os olhos fechados. Sentia a claridade, mas a luz tão intensa castigava os olhos acostumados à escuridão por mais de 30 anos. Foi abrindo-os aos poucos, e após 6 meses no plano espiritual, já enxergava quase que normalmente. E após 6 meses também encontrou Leonardo. A emoção e a alegria daquele encontro tocaram Luzia profundamente. Ele a abraçou e ergueu nos braços tão fortes como antes, como fazia quando ela era criança. E ele era exatamente como ela imaginou, belo, iluminado, com o sorriso mais encantador que poderia existir. Leonardo está novamente encarnado. É um homem de visão, que muito tem ajudado no progresso do país onde vive. Eu ainda sinto saudades de Luzia, embora de tempos em tempos nós nos encontremos. Ela continua na colônia da santa de mesmo nome, que auxilia irmãos que desencarnam cegos. Alguns ficam lá por pouco tempo, logo recobram a visão e seguem para outras colônias. Outros necessitam de um tempo mais prolongado. E ainda há os que são acometidos pela mesma revolta que os levou à prova da deficiência visual, e voltam a reencarnar na mesma prova. E esta é mais uma história de irmãos como nós, que seguem seus ciclos reencarnatórios, cumprindo o programa evolutivo que cabe a todos nós e aos diversos mundos. Fiquem na paz do Senhor, nosso Cristo. Assinado Eleonora, pela médium Eliane. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a história da Luzia, a menina cega. Quantas pessoas nascem dentro dessa provação de ter que passar uma vida inteira privado da visão? Mas nós espíritas temos como verdade absoluta que tudo faz parte da lei de causa e efeito. Ninguém nasce cego por acaso. Todas as limitações, sejam de natureza física ou mental, fazem parte de um processo de reconstrução perispiritual. E isto só acontece porque, ao agir em relação às outras pessoas, nós usamos a nossa capacidade de escolher e ferimos por demais, seja nós mesmos através de atos de autodestruição, ou seja aos outros, quando usamos as nossas potencialidades para ferir, magoar e destruir a vida dos outros. E como na lei de causa e efeito diz que nós somos responsáveis pelas nossas ações até que o efeito delas se esgote, não há como escapar de termos que vivenciar qualquer coisa de bem ou de mal, de alegria ou de tristeza, de harmonia ou de desarmonia, que por acaso tenhamos provocado ou criado na vida das outras pessoas. E a Luzia viveu a sua vida. Tinha um amparo e uma proteção, o seu pai. Era uma família abastada,
Se ela nasceu cega, pelo menos não passou pelas privações materiais que tantas pessoas privadas da visão muitas vezes ainda passam pela humilhação de ficar nas esquinas pedindo ajuda. E a Luzia usou a sua deficiência, o seu sofrimento, para poder tornar-se uma pessoa melhor. Ela se adaptou à vida, ela criou perspectivas de sair do corpo e na sua vivência fora do corpo físico, ela começava a vislumbrar ali mesmo alguma luz. E observa que o retorno à pátria espiritual, aos pouquinhos, durante 6 meses, ela conseguiu recobrar a sua visão. Mas mesmo assim, a sua própria mensagem diz que foi parcialmente. Ela ainda não tinha conquistado plenamente. Com certeza, com o passar do tempo, esta reconquista se tornará total. Esta mensagem foi escrita por Eleonora. Eleonora é uma trabalhadora do nosso núcleo espírita kardecista Renascer, profundamente ligada à médium Eliane. E ela nos contou essa história. E não podemos esquecer neste relato, quando ela nos diz que grande parte desses espíritos que passaram pela cegueira, e aqui nós podemos ampliar o conceito para quaisquer tipos de limitações, sejam físicas ou mentais, não necessariamente retornam às suas condições de reequilíbrio. Uns por pouco tempo já retornam, outros dependem de muito tempo e outros sequer retornam. Porque nós não podemos esquecer que qualquer sofrimento que venha a fazer parte de nossa vida, qualquer limitação, qualquer dor, seja física ou seja mental, está enraizada em uma matriz mental. Mentes doentes produzem reencarnações doentias. E se nós não tornarmos esta doença num veículo de evolução espiritual, nos tornando pessoas melhores, mais equilibradas, mais bondosas, mais humildes principalmente, nada impede que fiquemos no plano espiritual doentes por longo tempo após um desencarne relacionado a uma vida de convivência doentia e que ainda tenhamos que reencarnar portando os mesmos males e às vezes até piorados pela revolta, pela mágoa, pelos maus sentimentos. Que Jesus nos abençoe. Eu te agradeço de todo o coração por ter chegado até aqui ouvindo o nosso vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.